Senhoras e senhores, meu nome é Diácono Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estamos? Tudo bem? Tudo certo? Olha, eu estou particularmente bem hoje, tá? Só me dê um segundo que eu preciso colocar café aqui na minha caneca, eu tinha esquecido, né? Então eu vou colocar agora. E talvez vocês percebam que a qualidade do áudio da nossa gravação está assim 10.000 vezes melhor. E isso se dá pura e simplesmente pelo fato de que estamos com um microfone novo. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos de microfone novo. Não tenho mais que me preocupar com o microfone desistindo de mim no meio do caminho. Uma outra coisa muito boa, muito legal que eu tenho para contar é que, bem, quem me acompanha no Instagram, na verdade não, porque eu não publiquei nada, mas quem acompanha o meu bispo no Instagram talvez tenha visto há 1 ou 2 semanas atrás, agora não me recordo, uma foto da minha nomeação como um dos exorcistas da diocese. O que para mim é uma honra tremenda e merecida, na verdade. Jamais imaginei que ia receber uma nomeação dessa, ainda enquanto diácono, principalmente. Claro, né? Especialmente por ser diácono e por todas as necessidades canônicas envolvidas, eu sou um exorcista auxiliar, né? Não sou um exorcista titular. Mas recebi de fato a nomeação e na próxima semana vou ter a grande graça de ir para o Rio de Janeiro participar de um curso, né, um curso presencial de 1 semana, dado ali, organizado pela própria Associação Internacional dos Exorcistas. Então vai ser bem interessante. Então eu peço assim que vocês rezem por mim, né? Que vocês rezem por mim mais do que já rezam. Tenho certeza que todo mundo aí dedica pelo menos um rosário de joelhos ajoelhado no milho por mim e pela minha vocação todos os dias. Né? E se o faz, parabéns por fazer o mínimo. Tô brincando. Mas rezem muito mais, porque é uma grande honra, claro, mas é um ministério no qual todos são, na verdade, né? Todos dependem da oração, todos dependem da graça de Deus. Mas eu diria que esse, especialmente, né, dentre os outros, se destaca por isso. Então, conto e dependo das orações de vocês. Tá bom? Bem, o que mais que temos para falar? Sim, na semana que vem, próxima quarta-feira, retomamos as aulas do Mor, as aulas mensais. Temos mais uma aula, então, sobre os pecados capitais e suas curas. Vamos então para o próximo pecado da lista, que, porque eu sou extremamente desorganizado, me falta uma secretária, eu não... Tem alguém me ligando. Quer valer quanto que é uma criança? É uma criança. Uma criança espiritual. Só um segundo. Olha só, de fato era uma filha espiritual ligando. Morreu uma senhora, né? Uma senhora que estava nas últimas, né? Faleceu no hospital durante uma cirurgia. Rezem por ela. Inclusive, vamos rezar por ela agora, uma Ave Maria, todos nós. O nome dela não é esse, mas é parecido. Verônica Luciana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ut anime fidelium defunctorum per misericordiam Dei requiescant in pace. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, rezem também, por favor, nas suas orações particulares pela alma dessa senhora. Ela já era uma senhora bem de idade, estava bem mal. Que ela tenha morrido foi uma misericórdia da parte de Deus, mas, né, pedimos por sua alma, pela salvação eterna da sua alma, para que ela possa, o quanto antes, contemplar a face de Deus e pedir a Ele por nós também, claro.
Agora, hashtag vida real, né? Agora eu esqueci um pouco do que eu estava falando. Sim, me lembrei. Então, semana que vem retornamos às aulas do Moria, tá? Trataremos dos pecados capitais, seguiremos. Agora de cabeça, por ser desorganizado, eu não me recordo qual será o próximo pecado capital. Acredito que seja a ganância. Acredito que seja a ganância, mas eu não tenho certeza. Mas de qualquer forma, será na próxima quarta-feira, tá bom? Então conto com vocês lá. E é claro, para ter acesso às aulas mensais e a todas as aulas que já foram dadas, é necessário ser um apoiador do Moria. Os apoios, eles começam a partir de R$1 e vão até o valor que a sua consciência mandar. Então, doando ao menos R$1 por mês, você tem acesso a todas as aulas que eu já dei e as aulas que eu darei mensalmente na Escolinha dos Moribundos. Tá bom? Então, é isso. Agora, vamos então entrar realmente no corpo do áudio de hoje. A despeito deste início um pouco conturbado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, vocês devem se recordar que eu havia prometido para o mês de abril um áudio a respeito dos dons do Espírito Santo, né? E este áudio é importante por quê? Porque em Pentecostes, né, que será ali no início de maio, muitas pessoas receberão o sacramento da crisma, né? E a crisma, um dos seus efeitos, né, é o desenvolvimento radical dos dons do Espírito Santo que já foram colocados na alma no sacramento do batismo. Tá? Só que nós temos aí um problema. Os dons do Espírito Santo, eles são como que absolutamente ignorados pela imensa maioria das catequeses, ao menos no Brasil. Não sei como é a realidade lá fora. Mas nas catequeses realizadas aqui no Brasil, os dons do Espírito Santo são absolutamente desprezados. Se fala que fé, por exemplo, é você ter... Se fala que a virtude teologal da fé é você ter coragem de entrar na favela sem medo porque Deus está contigo. Mas... que é coisa absurda. Mas não se fala dos dons do Espírito Santo, que são absolutamente essenciais. É uma parte imprescindível da nossa fé, das realidades sobrenaturais. E simplesmente não se explica esse tipo de coisa. Deste modo, haverá o áudio sobre os dons do Espírito Santo, que será o próximo áudio. Por que será o próximo e não esse? Porque eu estava pensando, refletindo sobre qual seria a melhor forma de explicar os dons do Espírito Santo. E eu percebi o seguinte, que... Deixa eu tomar um gole de café. Percebi o seguinte, que não dá para eu explicar para vocês o que são e como agem os dons do Espírito Santo de modo satisfatório, sem antes conversar com vocês a respeito do princípio da vida espiritual. De como funcionam, por exemplo, as virtudes, as graças, os vícios, essas coisas. O organismo espiritual em nós, como ele funciona, o que ele é. Os dons do Espírito Santo servem para auxiliá-lo, para fazer com que este organismo se desenvolva e haja melhor. Então, sem saber o que é esse organismo e como ele funciona, nós não temos como compreender realmente os dons do Espírito. E, portanto, para poder falar deste organismo, é necessário falar do batismo, que é onde este organismo espiritual, este princípio de vida sobrenatural realmente começa em nós. Então, percebe, uma coisa puxa a outra, uma coisa conecta a outra. Então, acaba que, ao invés de fazer só o áudio que eu tinha prometido, eu preciso fazer um áudio de introdução ao áudio prometido.
vocês só me dão trabalho. Mas graças a Deus graças a Deus que é assim, não é verdade? Tá bom. Então, vamos lá. Batismo, como vocês sabem, é o sacramento de entrada na vida cristã. É o primeiro sacramento que qualquer um recebe. Tá? E no batismo são perdoados os nossos pecados passados, caso nós já tenhamos pecado gravemente. É perdoada também a pena temporal dos nossos pecados passados, ou seja, o tempo que nós devemos no purgatório pelos pecados que nós cometemos nas nossas vidas passadas, também é perdoado no batismo. E também no batismo nós somos livres do pecado original. Não somos livres das consequências do pecado original, ou seja, não somos livres das desordens, não somos livres da inclinação ao mal, não somos livres da concupiscência, não somos livres da morte corporal. Enfim, todas as consequências e punições do pecado original, elas permanecem em nós. Porém, a mácula, a mancha do pecado, em termos de culpa, ela é limpa. Tá bem? Agora, isso é o básico, isso é o que eu espero todos vocês já sabiam a respeito do batismo. Entretanto, as coisas são um pouco mais profundas, porque o batismo não só faz essa limpeza geral, mas o batismo ele nos torna capazes do sobrenatural. Tá? Capazes do sobrenatural. E para que a gente fale disso, é necessário fazer uma distinção entre o que é a vida sobrenatural e o que é a vida préternatural e o que é a vida natural. Tá? São dimensões diferentes da vida humana. A vida natural é aquilo que compete à natureza, ou seja, nossas funções biológicas, nossos instintos, nossos desejos naturais. O fato de que eu nasço, cresço, envelheço e morro. O fato de que meu corpo precisa de descanso. O fato de que minha mente precisa de descanso. O fato de que eu suo. O fato de que eu tenho uma voz, de que eu tenho mãos. Tudo isso está ali dentro da esfera natural. Que eu preciso comer, que eu preciso beber. Todas essas coisas são naturais. Por quê? Porque se referem à natureza. E se referem à natureza física, se referem, a gente poderia dizer, ao lado animal do ser humano. Depois disso, nós temos então uma dimensão chamada dimensão préternatural. Tá? O préternatural, o que é? É aquilo que está além do natural, mas não o supera totalmente. Por quê? Porque o sobrenatural ele é reservado às ações divinas, porque só Deus está realmente acima, realmente sobre, realmente além e absolutamente transcendente ao que é natural. A dimensão préternatural é a dimensão própria dos anjos e demônios. Tá? Eles não são capazes de fazer obras realmente sobrenaturais, mas apenas préternaturais. Ou seja, eles podem manipular a matéria, manipular as coisas criadas, afetar os nossos corpos, afetar a nossa imaginação por meio dos sentidos sem que a gente perceba. Eles podem aprender, mover coisas. Um demônio pode, fazer você vomitar prego, mas ele não pode criar coisas, porque a criação é um ato sobrenatural, por assim dizer. Essa é uma distinção muito específica que se faz pouco, mas que é importante, inclusive, para a gente ter uma dimensão correta das coisas. Tanto que, por exemplo, ao homem isso se aplica por meio dos dons préternaturais que os nossos pais tinham antes da queda. Como, por exemplo, Adão e Eva, eles tinham uma inteligência préternatural. Eles eram muito mais inteligentes do que nós somos. Eles não morriam. Isso também era um dom préternatural. Eles tinham uma beleza préternatural, entre outras coisas. E nós também podemos receber da parte de Deus os dons préternaturais durante a nossa vida, ou seja, capacidades sobre-humanas. Pensem, por exemplo, ali na força de Sansão.
Pensem, por exemplo, nos santos que dormiam 2, 3 horas por noite e ficavam absolutamente descansados. Né? Pensem nas pessoas que se alimentavam apenas da Eucaristia e de mais nada e estavam saciadas. Tudo isso são dons préternaturais. Agora, quando nós entramos na esfera do sobrenatural, nós estamos entrando na esfera não de capacidades sobre-humanas, mas na esfera reservada apenas a Deus. E as coisas que somente Deus pode fazer, as coisas que somente Deus pode criar em nós e no mundo. Os milagres, por exemplo, os verdadeiros milagres, eles são sobrenaturais, eles não são préternaturais. Tá? E a grande dimensão da vida sobrenatural em nós, que surge no batismo, é precisamente a nossa incorporação ao corpo místico de Cristo. Que se dá por quê? Porque na hora do batismo, nós somos como que mortos para a nossa vida passada, submersos na água e mortos, e ressuscitados espiritualmente. Só que nós ressuscitamos não como nós morremos. Nós ressuscitamos assim como Cristo, gloriosos sob certa medida. E que medida é essa? A medida é que morre o homem velho, simbolicamente e realmente também, sob certo aspecto, e aquele que se ergue das águas é o homem novo. Agora, como que a gente pode entender isso? Entendo que o homem velho é você, pecador. O homem velho são as suas inclinações ao mal. O homem velho são os seus maus desejos. O homem velho é a sua concupiscência desordenada. O homem velho é a sua busca por conforto, por prazer, por sono. O homem velho são os seus desejos que contrariam a inteligência reta em busca do bem. O homem velho é tudo aquilo em você que te leva ao mal e ao vício. O homem novo, que é esse que passa a existir em você como uma possibilidade concreta e real, como a sua vocação não só agora em potência, mas definitiva, a sua vocação à santidade, é o próprio Cristo. Ou seja, o homem novo é como se fosse a semelhança de Cristo, a semelhança com Deus que o homem perdeu com o pecado original. Este homem novo, esta possibilidade de desenvolver este homem novo, de tornar-se este homem novo, esta possibilidade de ser divinizado, de recuperar a semelhança com Deus, de nos tornarmos parecidos de fato com Deus, não apenas como imagem corrompida e disforme, mas como imagem que lembra de Deus, como imagem que realmente tem características parecidas e próximas, em que inclusive se comporta de forma similar ao próprio Deus. Isto é o homem novo. E este homem novo não é outra coisa que Cristo em nós. E Cristo em nós não é outra coisa que a vida sobrenatural em nós. Mas o que é essa vida sobrenatural? E como ela se dá? Bem, no momento em que eu sou unido ao corpo místico de Cristo, no momento em que eu sou batizado, Deus infunde na minha alma as 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. A gente vai tratar um pouco mais profundamente delas daqui a pouquinho, mas isso é importante por quê? Porque estas 3 virtudes, elas têm por objeto a Deus. Ou seja, elas são como que órgãos novos que nós não tínhamos antes na nossa alma, que são colocados ali para que eu possa, por meio da graça, tratar com Deus, conhecer a Deus, amar a Deus, esperar em Deus. E das 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, a maior delas é a caridade. Por quê? Porque
Porque a caridade, ela é muito próxima, é o amor, né? O amor sobrenatural, o amor divino em nós, que nos torna capazes de amar como Deus ama. A caridade, ela está muito próxima com a própria essência divina, porque, como nos diz São João, Deus é amor, Deus caritas est. E quando nós recebemos em nós, no batismo, a virtude teologal da caridade, o que acontece? Nós nos tornamos templos vivos de Deus. Ou seja, o próprio Deus vem habitar em nós. Ele não vem habitar em nós como um modo de falar, né? Muitas vezes nós pensamos, Deus está em mim, Deus está em você. Namastê, o Deus que há em mim saluda o Deus que há em você. Todas essas bobagens, New Age. Não é assim, não é isso. Pensem que a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no momento do batismo, por meio da ação do Espírito Santo, na hora que você morre sob as águas, né, eles vêm, entram na sua alma, no centro da sua alma, e eles fazem morada ali. Eles estabelecem uma casa para eles no fundo da sua alma, no fundo do seu coração. No local mais secreto da sua consciência, habita o próprio Deus. Não uma imagem do próprio Deus, não uma semelhança. Não, o próprio Deus, a própria natureza divina passa a habitar em ti. As três pessoas da Santíssima Trindade. Como se nossa alma fosse uma grande floresta escura, cheia de espinhos e de matas fechadas, e no centro escondido dessa floresta há uma gruta, e no fundo dessa gruta há um jardim secreto onde mora Deus. E isso acontece em nós quase como que analogicamente falando, é quase como que uma encarnação. É quase como uma união da natureza divina com a natureza humana. Em Cristo essa união se deu de modo perfeito, porque ele era plenamente Deus e plenamente o homem, e nele aquilo que o pecado havia separado foi novamente unido. Deus e o homem se tocaram pela primeira vez, depois do pecado, em Jesus Cristo, dentro do útero da Virgem Maria. Mas em nós isso se dá de forma, claro, imperfeita, mas de modo similar, porque ao vir morar em nós, a Santíssima Trindade nos torna capazes do sobrenatural. A natureza divina, existindo dentro de nós, escondida no nosso coração, toca a nossa natureza humana e a eleva radicalmente. E é dessa habitação trinitária que há dentro de nós e que é o grande mistério, o maior de todos os mistérios da vida cristã, que me desculpem aqueles que preferem outros, mas o mistério mais maravilhoso e mais incrível de toda a vida cristã, para mim, é a inabitação trinitária. E é dessa inabitação que flui toda a nossa vida sobrenatural. É daí que fluem as virtudes teologais, em especial a caridade. É daí que fluem os dons do Espírito Santo. É daí que se tem a possibilidade de uma vida sobrenatural, de uma vida espiritual. Porque, como vocês devem lembrar, eu estava falando agora há pouco, o sobrenatural ele é próprio de Deus. Só Deus é capaz de agir de modo sobrenatural, ou seja, de modo que transcende e ultrapassa totalmente as obras naturais. Claro, por isso também que só vai para o céu, quando morre, aquele que está em posse da Santíssima Trindade em sua alma. Por quê? Porque você já está unido a Deus nesta vida. No momento que você morre,
A sua alma, ela como que deixa de ser segurada pelo seu corpo, né? E ela pode então se unir a Deus, ir para o purgatório ou para o céu, se desunida a Deus, permanecer desunida a Ele eternamente no inferno. E relacionado a isso, então, está o fato de que quando nós pecamos gravemente, mortalmente, o que nós fazemos é expulsar da nossa alma a Santíssima Trindade, que é a vida da nossa alma. Pensem, nós morremos no batismo. E a nossa vida está escondida em Cristo, nos diz São Paulo. Então, quando nós pecamos mortalmente, nós retomamos uma vida de morte. Nós estamos mortos. Estamos mortos porque a fonte da nossa vida é a presença da Santíssima Trindade em nós, e quando pecamos, nós a expulsamos. Nós tornamos-nos piores do que éramos antes de ser batizados. Nós nos tornamos verdadeiros filhos da ira, traidores de Deus, que expulsamos voluntária e conscientemente de nosso coração o próprio Deus amável, que nos quis dar não somente a vida, mas quis nos dar a sua própria vida. Literalmente, quis nos fazer participantes de sua vida sobrenatural. Então vocês percebam que há uma correlação intimíssima entre a virtude teologal da caridade e a inabitação trinitária. Se não há caridade, não há Deus. Se não há Deus, não há caridade. É muito importante que nós entendamos que caridade, no sentido cristão, refere-se sempre ao amor sobrenatural e divino, e não a obras de mera filantropia, não a obras de misericórdia. Não, isso não é caridade. Isso é obra de misericórdia, isso é filantropia, isso é amor ao próximo. É você fazer o bem às pessoas, é você cumprir com as suas obrigações, afinal de contas. Mas caridade é este amor divino que vem morar em nós, pessoalmente, 3 pessoas, um só Deus, escondidos em nosso coração. E é por isso que quando nós pecamos mortalmente, a nossa vida espiritual ela para de existir. Ela deixa de ser qualquer coisa. Porque ela não existe mais. Porque você expulsou da sua alma aquele que é o centro, o princípio, o início, o meio e o fim pelo qual você é capaz de ter uma vida sobrenatural. Porque a vida espiritual não é mais que isso. É a nossa vida sobrenatural. É a nossa vida em Deus. É a nossa vida para Deus. E tudo aquilo que Deus faz e quer fazer em nós, Ele quer fazer a fim de estreitar a nossa união com Ele, estreitar a nossa relação com a Santíssima Trindade que habita em nós. Fazer com que este jardim escondido numa gruta no fundo de uma densa floresta torne-se cada vez mais claro para nós e que o nosso acesso a esta câmara secreta do nosso coração torne-se cada vez mais fácil. Inclusive é isso que nós temos que buscar na oração mental, na meditação. Nós temos que... Entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que de fato há uma floresta. Não estou dizendo para você fazer uma imaginação pagã, né, e ficar querendo achar guias que vão... Não é isso. Não é isso. Eu estou falando de forma analógica, de forma simbólica. O nosso esforço na oração mental deve ser esse. Deve ser encontrar na nossa alma esse lugar onde Deus está e permanecer ali com Ele. Porque é aí que está a nossa felicidade, é aí que está o fim da nossa vida. O fim no sentido de objetivo, de única coisa que realmente importa. Tá? Agora, se nós vamos falar deste organismo espiritual, que é a própria inabitação trinitária, e que é também o homem novo, que é a própria semelhança a Cristo em nós, nós temos que falar então das virtudes teologais. Para falar das virtudes teologais com mais propriedade, nós temos que primeiro explicar o que é uma virtude. Não é verdade? Que horror, o café está frio. Eu ofereço pelas almas de vocês.
Se Nossa Senhora deixar, porque a gente que é consagrado a Maria, a gente não escolhe muito o que acontece com as nossas ofertas, mas, né, a gente pode dar sugestões, e ela, como é uma mãe muito boa, muito doce, que nos mima muito, eu acredito que elas aceite com grande frequência quando são boas. Mas acho que, né, um gole de café gelado não vai contra a vontade de Deus. Eu acho que é uma oferta agradável, sim. Vamos terminar a xícara aqui. Que delícia. Bom, voltando então. Temos que falar então sobre o que são as virtudes. E uma virtude não é nada mais, nada menos que um bom hábito. E um vício não é nada mais, nada menos que um mau hábito. Agora, a gente tem que entender o que são hábitos, quando a gente fala num sentido mais profundo, num sentido teológico, filosófico. Um hábito é um comportamento que se repetiu tanto que ele se tornou como que uma segunda natureza. Não há mais esforço envolvido ali. Tá? Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho o hábito de, sempre que eu acordo, né, sem pensar, a primeira coisa que eu faço é fazer o sinal da cruz. Tá? Não é verdade. É um hábito que eu gostaria de ter, eu tento ter, mas ainda não se tornou um hábito. Mas vamos tomar isso como exemplo. Eu tenho esse hábito, eu acordo e eu faço o sinal da cruz. No início, é difícil. Por quê? Porque ainda não é automático. É uma coisa que eu tenho que pensar, decidir, e aí então transformar isso numa ação e aí de fato fazê-lo. Ou seja, é um processo que requer atenção, requer esforço, requer concentração da minha parte. Então ainda não é um hábito, é uma decisão. Agora, na medida que eu repito isso, esta ação ela vai se entranhando na minha natureza, de certa forma. Como um riacho numa terra seca que vai devagar, cavando e deixando a sua marca ali. A ponto de que mesmo no dia em que aquele riachinho secar, porque não teve chuva, a marca dele permanece na terra seca. Tá? Então, vai chegar um momento em que, se eu insistir, fazer o sinal da cruz no instante que eu acordo não vai ser mais algo que eu preciso pensar. Vai ser algo que acontece automaticamente. Vai ser algo que acontece naturalmente. Por quê? Porque aí sim tornou-se de fato um hábito. Tornou-se de fato algo que tomou parte da minha natureza. E eu não preciso pensar para agir assim ou me esforçar para agir assim, mais do que eu preciso pensar e querer, por exemplo, dormir, comer. Né? Tornou-se de fato parte integrante de quem eu sou. E isto é com os hábitos bons e também é com os hábitos maus. Os dois tipos de hábitos podem se tornar... Perdão, falei errado. Tanto os hábitos bons quanto os hábitos maus, eles se tornam parte da minha natureza e, deste modo, eles fazem parte de mim. E desfazê-los, quando eles são maus, é particularmente difícil. Não é verdade? É particularmente difícil. Então, uma virtude é um hábito bom. Ou seja, uma pessoa que ela é justa, ou seja, uma pessoa que adquiriu verdadeiramente a virtude da justiça, ela não precisa mais se esforçar para ser justa. Ela não precisa mais ficar se convencendo e se obrigando a agir de forma justa. A ver a beleza da justiça, a ver os méritos, a ver a coisa boa que há ali e a obrigar-se a agir daquela forma. Não. Ela tornou-se verdadeiramente justa. Aquilo para ela vem naturalmente. Claro, ela pode ter que pensar para, numa situação particularmente difícil, discernir aquilo que é justo, mas quando ela vê aquilo que é justo,
perseguir a ação justa, para ela, é natural. Por quê? Porque tornou-se um hábito, tornou-se uma segunda natureza. Tá bom? Ela não precisa pensar a respeito disso. Enquanto eu ainda preciso me esforçar e pensar e me obrigar e como que fazer violência comigo mesmo para fazer uma determinada ação, seja ela boa ou má, aquilo ainda não é um hábito. Ainda não é uma virtude propriamente dita. Pode ser uma virtude em germe, uma virtude que eu estou tentando desenvolver, mas ainda não é uma virtude de fato. E o interessante da gente pensar nisso é que a gente percebe que nós não temos quase que nenhuma virtude. Que o que há em nós ali são bons propósitos no máximo, né? Ser de fato virtuoso é uma coisa muito difícil. Porque assim, o menor bom hábito, a menor boa ação é muito difícil. Sempre. Eu tava falando isso na aula com os guris esses dias. Fazer o bem não é gostoso. Não é gostoso. É uma coisa impressionante. Ele te dá uma satisfação na alma, né? Ele te dá uma satisfação intelectual, né? No sentido moral da coisa, né? Uma sensação de eu fiz a coisa certa, eu agradei a Deus e isso é bom. Isso te dá de fato uma satisfação, te dá um certo prazer. Mas em termos de sensações, em termos de ser gostoso, cara, fazer o bem não é gostoso. Vai ficar gostoso com o tempo, conforme a gente for ganhando a virtude, né? A nossa vontade torta e corrompida, ela vai se endireitando, né? Ela vai entrando nos eixos, e aí a gente começa a realmente conseguir tirar algum prazer real de fazer a coisa certa, de fazer aquilo que é bom. Mas, assim, pela maior parte da nossa vida, provavelmente fazer o bem vai ser sempre difícil, vai ser sempre desagradável, vai ser sempre chato, né? Por exemplo, eu acho rezar um saco. Na maior parte dos dias, ir para a capela e passar uma hora diante do Santíssimo meditando a Sagrada Escritura é um saco. É um saco. Eu não acho legal. Não me dá prazer nenhum em termos sensível. Não dá. Não dá. Bom, tem dias que dá. Tem dias que Nosso Senhor tem piedade. Ele tem piedade de mim todos os dias, né? Mas tem dias que Nosso Senhor tem piedade de mim nesse sentido específico, decide me dar alguma consolação, e aí o negócio é uma maravilha, né? Aí é que assim, aquela uma hora passa em 30 segundos, e assim você sai. Nossa, assim, parar é difícil, né? Mas isso é raro. A maior parte dos dias é de pura secura, é de violência. Estar ali sentado diante do sacrário é uma violência comigo mesmo. Eu não queria estar lá, eu não tenho prazer em estar lá, eu não gosto de estar lá. Claro, falando sensivelmente, né? Intelectualmente você vê a coisa, você fala, isto é bom, eu quero estar aqui, eu decido estar aqui. E essa própria vitória contra si mesmo já é algum tipo de prazer, já dá algum tipo de gosto, este autodomínio, né? Mas falando em termos sensíveis, né, que é o que a gente geralmente quer dizer quando a gente fala de prazer e de desgosto, e de ser legal ou não, não tem nenhum. Inclusive o banco é desconfortável e dói minhas costas. Tá? Então, virtude é um bom hábito adquirido que torna-se parte da nossa natureza. Agora, quando a gente está falando de virtude, a gente pode dividir entre virtudes adquiridas e virtudes infusas. As virtudes adquiridas são, assim como eu disse, são as virtudes que nós precisamos lutar a nossa vida inteira, né, para ir adquirindo por meio da violência com nós mesmos. A nossa vontade está contra a nossa inteligência, né, nosso corpo está contra as duas. E então nós precisamos, com a nossa inteligência livre e racional, ir nos obrigando todos os dias, de modo constante, a fazer coisas que são contrárias à nossa vontade e que são boas. E aí isso vai devagar, endireitando a nossa vontade e nós vamos adquirindo virtudes. Como se fosse um osso quebrado
completamente esmigalhado, que ele precisa ir sendo sucessivamente quebrado de novo. Agora, depois... Deixa eu voltar para o exemplo do começo, que eu acho que eu esqueci de um dado importante. É um osso quebrado que cicatrizou completamente torto. Pensem lá, é um osso reto da perna que agora está fazendo um 8. Tá? Então, para arrumar isso, durante um longo período de tempo, ele vai ter esse osso, que está em forma de 8, vai ter que ser quebrado, e aí cicatrizado, quebrado, cicatrizado, quebrado, cicatrizado. E aí, devagar, ele vai reassumindo a forma que ele deve ter. E nós precisamos fazer esse processo todos os dias, de ir quebrando os nossos ossos deformados, para que eles tenham, enfim, a forma que eles deveriam ter, a forma que é boa. Tá? Essa é uma virtude adquirida. E adquirir virtudes é muito difícil. É perfeitamente possível, mas é difícil. E a virtude infusa, ela é diferente. A virtude infusa é aquela virtude que, por um ato de livre graça e bondade divina, Deus coloca na nossa alma. Deus simplesmente nos dá. Simplesmente. E essas virtudes, elas são divididas também. Em primeiro lugar, nós temos as virtudes teologais. Todas as virtudes teologais, elas são necessariamente infusas. Ou seja, você não pode adquirir sozinho mais fé, você não pode adquirir sozinho mais caridade, e você não pode adquirir sozinho mais esperança. É impossível. As virtudes infusas, elas sempre são adquiridas. É sempre Deus que as coloca na nossa alma, e Deus comprometeu-se conosco a dá-las sempre que nós pedimos. Então, nós temos que ter o hábito de pedir para Deus mais fé, mais esperança, mais caridade, e pedir todos os dias, e pedir várias vezes por dia, e Ele as dará. E nós perceberemos, a médio e longo prazo, os efeitos que essas virtudes crescentes têm na nossa alma, assim como eu percebo olhando para a minha vida, que é claríssimo que eu tenho hoje muito mais fé do que eu tinha 5 anos atrás, que eu amo a Deus muito mais do que eu o amava há 5 anos atrás, que eu tenho muito mais esperança em Deus do que eu tinha 5 anos atrás. Isso não é mérito meu, isso é só o fato de que todo dia eu peço e que Deus dá. Nós temos claríssima consciência, por o dogma da Santa Igreja, que Deus dá as virtudes teologais a todos aqueles que o pedem de coração sincero. Tá bom? E as virtudes teologais, elas se destacam porque o objeto delas é Deus. Ou seja, o que é o objeto de uma virtude? É aquilo sobre o que a virtude age. Tá bom? Então, por exemplo, a caridade refere-se ao quê? Ao amor a Deus. E, por amor a Deus, amar as outras coisas. Mas é o amor a Deus. É o amor do próprio Deus que Ele coloca no nosso coração para que nós possamos amá-lo de modo sobrenatural, em si mesmo e nas suas criaturas. A esperança refere-se a quê? A esperança refere-se à capacidade de esperar em Deus, de confiar em Deus, de confiar nas suas promessas, de confiar nas realidades sobrenaturais, de agir com base nas realidades sobrenaturais. E a fé se refere ao quê? Se refere a crer em Deus, crer nas realidades sobrenaturais, crer nas revelações do Deus invisível que se mostra a nós, e de assentir com a nossa inteligência. A fé é uma virtude particularmente interessante, porque a fé teologal é como se ela fosse um órgão da inteligência, no sentido de que ela te permite ver e entender coisas que sem a fé você não pode ver e não pode entender. É eu ia falar que é um terceiro olho, mas pega mal. Mas é como se fosse, tirando toda a conotação pagã da imagem, é como se fosse um olho da sua alma. A fé é como se fosse o olho da sua alma, que vê as coisas próprias da alma e não da vida física.
tá? Por isso que a fé é tão importante. Sem fé não se conhece a Deus. E nos diz São Paulo, sem a fé é impossível agradar a Deus, porque para agradar a Deus é necessário saber que Ele existe e que premia as boas obras e castiga as más. Tá bom? Então, virtudes adquiridas são aquelas que nós lutamos para adquirir com nossos esforços, e as virtudes infusas são aquelas que o próprio Deus coloca na nossa alma. Tá? Agora, as virtudes infusas, elas podem ser tanto as virtudes teologais, como também podem ser as virtudes morais. Mas, diácono, quais são as virtudes morais? Como assim moral? Bom, as virtudes morais são aquelas virtudes que nós geralmente adquirimos com esforço, como a justiça, a religião, a fortaleza, a temperança, etc, etc, etc. Tá? Um exemplo claríssimo e principal são as virtudes chamadas cardeais, que são as principais virtudes das quais derivam, sob certo aspecto, todas as outras, que são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. A justiça é a virtude de dar a coisa certa a quem lhe pertence, né? De julgar adequadamente as situações, de saber o que é devido a quem e por quê. A fortaleza é a virtude que rege a nossa capacidade de ser forte, de resistir, de ser paciente, de padecer as coisas bem. A temperança rege o bom uso, né, na medida adequada, né, dos bens físicos. E a prudência rege a nossa capacidade de analisar as situações e aplicar às situações os meios que lhes correspondem. Claro, essas são definições brevíssimas, incompletas, extremamente superficiais, mas esse não é um áudio sobre as virtudes cardeais. Eu posso fazer, inclusive, um áudio sobre isso. Depois do áudio sobre os dons do Espírito Santo, vocês me peçam e eu faço. Mas só para a gente ter uma ideia. As virtudes morais, elas se referem então ao quê? Às nossas atitudes morais, às nossas capacidades de agir bem, tá? De reger os nossos comportamentos bem. E delas descendem todas as outras virtudes, né, das cardeais. Nós temos, por exemplo, ali dentro da virtude da justiça, nós temos a virtude da religião, por exemplo, que seria dar a Deus o que lhe é devido. Dentro da virtude da temperança, nós temos, por exemplo, ali a própria humildade, a própria modéstia. Dentro da virtude da fortaleza, nós temos, por exemplo, a paciência ou a coragem também, etc, etc, etc. Tá? Agora, essas virtudes morais adquiridas, elas também podem e são dadas por Deus na hora do batismo, todas elas. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, ainda que as virtudes sejam dificílimas de se adquirir por nós mesmos, no momento em que Deus nos une a si mesmo no batismo, Ele infunde em nós um germe, né? Um germe no sentido de ser um brotinho de todas as virtudes morais. Ele infunde em nós as virtudes teologais, mas também as virtudes morais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus, em termos práticos e concretos, né, quer dizer que Deus facilita a nossa vida e torna para nós as boas obras muito mais fáceis do que elas eram antes. Muito mais fáceis. É verdade que elas continuam difíceis. É verdade que nós ainda temos que nos esforçar. Mas um cristão que se dedica à oração, por exemplo, ele é muito mais capaz de crescer nas virtudes do que um cristão que está dedicado somente à vida ativa. Por quê? Porque na medida que ele se dedica à oração, se dedica à contemplação, se dedica ao cuidado das coisas de Deus, ele se aproxima mais de Deus e Deus vai transformando, Deus vai infundindo na sua alma estas virtudes morais que regem o seu comportamento no dia a dia humano. Tá bom? Então, nunca se esqueçam disso. As virtudes infusas, elas existem. E para um cristão é muito mais fácil crescer nas virtudes por meio da sua relação com Deus
do que crescer nas virtudes simplesmente fazendo força. Porque você vai fazer força a vida inteira e vai crescer muito pouco. A verdade é essa. Então, assim, nós temos sempre que estar ali sob certa tensão, tentando melhorar, tentando fazer a coisa certa, tentando nos tornar melhores, pessoas melhores. Mas a nossa prioridade tem que ser fazer as coisas que se referem ao trato com Deus. Porque são estas as coisas que vão, ao nos aproximar dele, permitir com que ele haja em nós, né, e nos torne pessoas melhores. Claro, em primeiro lugar, que ele nos salve, que ele nos torne mais semelhantes a ele, mas também que nos torne pessoas melhores e pessoas mais virtuosas. Tá? Agora, tá? Tem aí uma coisa importante. As virtudes, tanto as teologais quanto as morais, tanto as adquiridas quanto as infusas, todas essas virtudes, elas são humanas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu sou justo como um homem é justo. Quando eu sou forte como um homem é forte. Quando eu sou prudente como um homem é prudente. Quando eu amo a Deus como um homem. Quando eu espero em Deus como um homem. Quando eu creio em Deus e penso sobre as coisas de Deus, eu creio em Deus e penso nas coisas que lhe dizem respeito como um homem. Porque as virtudes, mesmo que elas tenham sido infusas em mim, mesmo que elas tenham sido me dadas gratuitamente por dom de Deus, elas são minhas, no sentido de que eu as exerço com a minha decisão diária, livre e consciente de agir bem, de agir de modo virtuoso, de agir segundo a vontade de Deus. E eu sou humano. Então tudo aquilo que eu faço de modo humano. Tá bom? Só que agir de modo humano não basta. Agir de modo humano não é bom o suficiente. Não é o que Deus espera de nós. Não é. O que Deus espera grandes coisas de nós, irmãos. Deus espera coisas tremendas. Ele mesmo diz: vós fareis coisas ainda maiores do que as que eu fiz. Deus espera de nós coisas gigantescas, maravilhas sem fim. E essas maravilhas sem fim, essas obras gigantescas que espantarão multidões, que converterão nações, aquilo que Santa Catarina de Sena dizia, né? Seja aquele que Deus quer que você é, e você ateará fogo ao mundo. Estas coisas não vêm do modo humano de agir. Não. Nós não teríamos que ser semelhança de Deus se tudo que Ele esperasse de nós fosse agir de modo humano. Se tudo que Deus esperasse de nós fosse que nós agíssemos como boas pessoas, Ele não teria unido a sua natureza a nossa. Ele não estaria disposto a nos divinizar, a nos tornar deuses também. Deuses por participação. Não teria nenhuma necessidade, não teria nenhum sentido. O que Deus espera de nós é que nós obremos como Ele obra. Que nós sejamos justos como Ele é justo. Que nós sejamos prudentes como Deus é prudente. Que nós sejamos fortes como Deus é forte. Sede santos como vosso Pai Celeste é santo. Ou seja, o que Deus espera de nós é que nós hajamos não mais de modo humano, mas de modo divino. E é para isso que servem os dons do Espírito Santo. Que não são dados no batismo, mas são aperfeiçoados na crisma. E sobre os quais nós falaremos no próximo capítulo. Nesse mesmo bate-horário e nesse mesmo bate-local. Deixar todo mundo aí na curiosidade. Bom, então é isso por hoje. Gostaria, em termos de pedidos de orações, gostaria de pedir que todos rezassem então pela dona Verônica Luciana, que faleceu, para que ela tenha paz na vida
e que possa descansar eternamente nos braços de Nosso Senhor. Né? Gostaria também de pedir que vocês rezem, por favor, pela senhora Ana Teresa, né? Que está muito doente, né? E também deve morrer em breve, se Deus assim desejar, se não também que ela se cure. Gostaria de pedir que vocês rezem para uma senhora chamada Jaqueline, que também está muito doente, passando por maus bocados. Também pedir que rezem por todos nós aqui do seminário, rezem pela minha vocação, para que eu possa ser fiel a Deus e cumprir aquilo que Ele espera de mim, com justiça, com sabedoria, que eu possa realizar em mim todas aquelas coisas que Ele deseja que eu realize e que eu possa permitir que Ele realize em mim aquilo que Ele deseja realizar. Peço também que vocês rezem pelos padres aqui do seminário, rezem pelos seminaristas do mundo inteiro, rezem pelos nossos bispos, pelas intenções do Santo Padre. E é isso. Lembrando então que na semana que vem retomamos a nossa aula mensal. Trataremos de mais um pecado capital. No mês passado falamos sobre a humildade e a cura para o orgulho. Então, na aula da semana que vem, vamos tratar de mais um pecado capital, aprofundá-lo, e aí no mês seguinte, em maio, falaremos da cura para este pecado específico. Se você confia no meu trabalho, se você acha que você gosta, se esses episódios, essas aulas te são úteis e você gostaria de me ajudar a poder trabalhar melhor, peço então que você considere fazer uma doação mensal ali no Apoia-se, apoia.se/Morier. A partir de R$1 você tem acesso a tudo, né? Mas você pode doar qualquer valor que você quiser. E se você não pode ou não quer se comprometer com uma doação mensal, sinta-se à vontade aí para fazer uma doação única. Tá? Nós temos um Pix também, que é amores.morier@gmail.com. amores.morier@gmail.com. Tudo isso está na descrição do vídeo ou do áudio no Spotify. Tá certo? Então agora eu lhes dou a benção. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e tenha piedade de vós. Que o Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Et per intercessione beate semper Virginis Mariae, benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper. Amém. Meus irmãos, uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima.